Seja bem-vinda, seja bem-vindo à nossa live hoje. Ressignificar é bioperceptiva. E a gente hoje também vai ter convidado para a gente conversar sobre a bioperceptiva, como que esse método tem ajudado muitos terapeutas a nível pessoal, a nível profissional, e como que você, que já é terapeuta, você que tem o desejo de se tornar terapeuta e você que está em busca de autoconhecimento, como que você também pode tirar proveito desse conteúdo. A gente está fazendo uma série de lives, provavelmente você já tem assistido, se não assistiu ainda, depois você vai lá no Rios para você poder assistir essas lives, que elas vão ficar por pouco tempo, onde nós falamos sobre percepção, emoção, como que são formadas nossas percepções, a diferença entre emoção e sentimento, e como que é possível ressignificar através do método bioperceptiva. E sejam todos bem-vindos à nossa live. Tudo bem, Renata? Tudo bom, Bru? Todo mundo, bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos. Essas lives são um aquecimento para a jornada que a gente vai ter também. No dia 30 vai começar as aulas. E você, se não se inscreveu ainda, corre lá na bio, tem um link de inscrição na bio, então faz a sua inscrição para você não perder esse conteúdo. A jornada da ressignificação. Então você vai ver que é possível ressignificar. Esse é um dos objetivos, né, de muitos terapeutas, realmente conseguir ajudar seus pacientes, né? Mas como é que se faz isso? Será que é só achando a raiz emocional, só achando o DHS? Precisa algo mais do que isso. E nas séries que a gente fez nas semanas anteriores, nós explicamos para vocês, né, todo esse contexto. Emoção, sentimento, percepção. E essas semanas de entrevistas, ontem nós conversamos aqui um pouquinho com a Dulce e com a Ioná, que contaram como é que foi para ela esse processo de ressignificação, como é que a vida delas foi transformada através da bioperceptiva. Se você ainda não assistiu, como o Mini falou, tá no nosso Instagram, né? Para poder assistir, ok? Você vai lá depois dessa live, para você poder assistir. E os outros conteúdos, né? Você vai tirar muito proveito. E se você está chegando aqui agora também... Acho que tá travando. Deve ter voltado, né? Acho que que a nossa sim. internet aqui deu uma... travadinha. Hoje parece que a internet não está muito boa, mas vamos lá. Acho que a gente consegue fazer sim a nossa live hoje. E ontem nós falamos justamente sobre isso. É o que a gente vai hoje conversar também. Que muitas pessoas têm um potencial muito grande e não se dão conta disso. Tá? Então, muitas pessoas elas querem se tornar terapeutas ou até já trabalham na área, mas se sentem inseguros, não conseguem avançar. Por quê? Porque às vezes não conseguem perceber o que falta e o potencial que tem. Então, a gente hoje ficou de trazer uma imagem para vocês, que a gente vai mostrar. Ontem nós falamos dessa imagenzinha, né? Porque as pessoas não conseguem perceber o potencial que tem. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Lu, Marlene, sejam todos bem-vindos. Muito bom. Lu. Muito bem. Tudo bem, gente? Bom dia. Ontem a gente falou uma coisa muito interessante aqui sobre como é que muitos terapeutas, eles têm tanto potencial, mas ficam travados, né? E a gente ficou trazendo essa imagem, né, Ni? Vamos compartilhar então? Aqui, ó. Tá dando pra ver direitinho? Olha aí essa imagem. É a força que o leão tem. Se você olhar pro... O elefante. O leão não. O elefante. Gente, ó, tô trocando os bichos, mas não liga não. Meus 25. O elefante, ele tem uma força muito grande. Só que ele tá aí, ó, amarradinho numa cadeira. Será que ele pode arrastar essa cadeira? Ele pode sair daí desse lugar? O que vocês acham? Quando vocês olham aí, o que essa imagem transmite para vocês, né?
Essa imagem aí, ela pode ajudar, pode fazer refletir. Comenta aqui pra mim. Tudo bem, Bianca? O que essa imagem aí pode ensinar para você que é terapeuta ou que pensa em ser terapeuta? Essa Tudo imagem? bom, Dalila? Tudo bom, Kelly? A gente está compartilhando aqui uma imagem, queria ouvir a opinião de vocês. O que essa imagem aí ensina para você que é terapeuta ou que sonha em ser terapeuta, mas talvez por algum motivo você ainda não conseguiu, não é terapeuta. Ou já é, mas se sente de certa forma que queria fazer mais e ainda não fez. O que essa imagem ela quer dizer para você? A Lu colocou. Ele não vê a força que tem. É verdade. Ele não vê a força que tem. Mas? É que eu estou compartilhando aqui. Vamos lá. Tá. Tudo bom, Rosângela? Tudo bom, Suzana? Sejam todos bem-vindos. Ó, Rafael, tudo bom, Rafael? Ó, eu estava compartilhando aqui, então não vi todo mundo que entrou, mas já vou dar bom dia para todo mundo. A Kelly também, seja bem-vinda. Nilma. A Silvia, seja bem-vinda. Bianca também. Rosângela, bom dia, bom dia. Então, olha, o que essa imagem transmite para você? Quando você vê essa imagem, o que essa imagem transmite para você? No caso, a Lu botou aí, ó, ele não vê a força que tem. Não conhece a força, né? Rafael colocou aqui também, ó. Crenças internas podem limitar o nosso avanço, isso aí, né? Tá vendo como é que é interessante, né? O elefante, ele foi condicionado a acreditar que ele não tem força, que ele tem que ficar ali, né? Foi domesticado, foi adestrado. E o que acontece com muitos hoje? Que começam a se interessar em se tornar terapeutas, né? Eles começam a ouvir tantas coisas que internamente eles têm essas crenças, né? De que eu não posso ir, de que eu não sou capaz, de que eu não vou conseguir, de que eu tenho que ficar aqui no mesmo lugar, paradinho onde eu tô, né? Isso aí, ó, André botou. Muitas vezes ficamos preocupados com a opinião dos outros. Isso mesmo. Então, isso pode limitar o que você, que é terapeuta, ou você mesmo que está começando, né, o seu trabalho de terapeuta, a ouvir essas coisas e se paralisar. Ficar aí paradinho, né? Sem perceber a força que você tem. Então, alguma coisa te prende e você fica ali. Então, assim como ontem, hoje também, a gente quer trazer para vocês aqui algumas entrevistas, alguns exemplos de pessoas comuns como nós, como você, que não deixaram, né, que essas travas, essas limitações as impedissem de avançar, de ser terapeutas, de transformar a si mesmos e de já transformar a vida dos outros, tá bem? Vamos conversar um pouquinho aqui com... Vou chamar aqui, cadê você, Lu? Dá um oizinho pra mim aí. Lu Batista, acho que eu já... Ok? Alguns exemplos, porque talvez você possa até se identificar com alguém, né? Você acha assim, mas hoje eu não sou terapeuta, eu acho que é tão difícil, será que eu vou aprender? Ontem até aqui a gente teve um comentário assim, né? Será que eu vou conseguir aprender? A limitação está, às vezes, na sua cabeça, está na sua mente apenas, e você tem todo o potencial, né? Deixa eu ver aqui. Alô, tudo bom, Matheus? Tudo bom, Rosane? Luz, acho que tem que virar sua câmera. Peraí que eu vou virar. Tô te ouvindo. Isso. Deixa eu só um pouquinho, deixa eu Ah, Pronto. tá. para evitar barulhos externos. Bom dia. Bom dia. Que bom estar com você aqui. Ó, tô vendo que tem vários entrando aqui. Gente, eu vou desativar os comentários, mas sabe que vocês são bem-vindos. Porque senão a gente não consegue ver a Lu, né? Fica todo
toda aqui a letra na frente do rosto dela. Mas vocês guardem seus comentários, daqui a pouquinho a gente abre de novo, tá bem? Combinado? Quem tiver alguma pergunta pode mandar na caixinha de pergunta aí específica. Tem um balãozinho com uma interrogação, você pode mandar a pergunta aí se precisar, se quiser, tá bom? Luba, eu já estou te falando teu nome. Se apresente, se apresente. Luciane, Se apresente. né? Mais conhecida como Lu Batista. Sou formanda aí da Bioperceptiva. Estudo com esses queridos já tem algum tempo aí. Já trabalho como terapeuta usando o método da Bioperceptiva. Moro aqui em Torres, Rio Grande do Sul, né? Uma praia lindíssima e pequena, né? De uns 40 mil habitantes, de acordo com o último censo. Esse recente eu não sei quanto que deu. E tô aqui para conversar um pouquinho com vocês, junto com o Marco e com a Eni. Ótimo. Gratidão por você ter aceitado o convite, tá aqui com a gente, né? Não é o primeiro convite que você aceita, É então gratidão estar contando um pouco da quadruplicada. minha trajetória como terapeuta junto da Bioperceptiva, né? E poder falar também da eficiência que é o método da Bioperceptiva, né, gente? Então conta pra gente aí. Fala pra gente dessa eficiência. Será que funciona mesmo? Dá certo mesmo? Assim, O povo quer saber, o povo tá hoje, quando eu for falar, conte vai ser suspeito, porque eu sou a terapeuta e uso o método, né, gente? Mas assim, ó, funciona muito. Porque antes de eu aprender e aplicar em alguém, ele foi aplicado em mim. Né? Eu vi os efeitos do método em mim, na minha vida, na minha trajetória na vida, nas coisas que eu passei até conhecer a bioperceptiva, passar pelo método de ressignificação da bioperceptiva. Então, o que eu posso dizer para vocês? Funciona muito. E a prova de que funciona é eu conseguir estar aqui conversando com vocês, é conseguir estar aqui dando essa entrevista, contar essa história. Essa é uma prova que esse método funciona. Por quê? Em outros tempos, eu não teria chegado aonde eu cheguei. Né? Eu sempre começava projetos novos na vida, parava na metade do caminho, não dava continuidade, não dava sequência, né? E eu fui me entendendo, eu fui me conhecendo, porque é uma jornada de autoconhecimento, né? O Marco e a Nina, eles falam uma coisa muito interessante em relação ao ser terapeuta. Um terapeuta, ele ajuda o seu cliente, né? Então, eles usam muito a explicação do... Como é que... vai me dar um branco agora. Peraí, gente, rapidinho aqui. Do labirinto. Quem nunca jogou o labirinto tinha nos jornais, tinha joguinhos de labirinto, que a gente pega a caneta e vai fazendo o caminho, né? Quando a gente está olhando de cima o labirinto, a gente consegue encontrar a entrada e, por sua vez, a saída, porque a gente está de cima olhando, né? Mas o cliente, vou colocar eu, que estava dentro do labirinto, eu não sabia como eu tinha entrado e tampouco como eu ia sair. E é justamente isso que o método faz com a gente. O terapeuta, habilitado com o método da bioperceptiva, ele está em cima olhando o cliente dentro do labirinto. Tá? Durante o processo do tratamento, ele está olhando como o cliente entrou nessa situação e ali ele ajuda e nos conduz até a saída. Então, gente, funciona. Estou aqui, sou a prova disso. Olha, que legal. E é isso mesmo, né, Lu? A gente percebe nós, né, quando a gente está diante de uma situação, porque alguns acham assim, terapeuta não passa nenhum problema, porque conhece e vai se tratar. É lógico que a gente vai ter muita coisa que a gente vai entender sobre nós. Mas a gente também, assim como todo mundo, a gente tem os nossos desafios, as nossas situações para resolver, né? E essa é a verdade. Quando a gente está ali no meio do problema, nesse labirinto, a gente não enxerga mesmo a saída. Né? Essa imagem do labirinto a gente usou lá no evento, né? No evento gratuito da jornada, o evento que antecede a abertura da inscrição, né? Porque eu me vi dentro do labirinto. E quando eu comecei a atender essa ilustração, essa analogia que foi feita ali, ela se tornou mais real para mim, porque realmente eu de cima conseguia ver o que estava acontecendo com o cliente. E aí eu voltei atrás, né, na minha situação e vi como eu fui vista, como eu fui enxergada.
E como eu estava presa num labirinto que eu não conseguia sair de dentro dele, e não sabia nem como tinha entrado, né? Porque você não sabe como entra, muito menos. Ô, Lu, você passou pelo processo, você falou, eu fui atendido, eu passei pelo processo de ressignificação. Então, ó, a gente sabe que muitos aqui acompanham a gente, tem alguns que ainda talvez não tenham ouvido, ou tenham ouvido há pouco tempo, então a gente vai dar uma breve explicação aqui, só para contextualizar, né? Viu, pessoal? Quando a gente fala em ressignificar, a gente está falando de atribuir um novo significado, mudar a percepção. Mas sobre o quê? Porque não é simplesmente o caso de achar a origem, a raiz do sintoma, né? Ou a origem emocional, como alguns dizem, envolve mais coisas. E aí o ponto de interrogação que pode ficar na cabeça de muitos é: como é esse processo? Será que ele realmente dá resultado? Será que isso realmente muda a percepção da pessoa? Então a bioperceptiva, a própria palavra, se refere basicamente a esse método de ressignificação. Claro que tem todo um contexto para você entender as queixas emocionais, físicas, para você entender todo esse processo de um programa biológico, os tecidos embrionários, como é que os traços ali estão participando naquele conflito que a pessoa está vivendo, mas saber tudo isso e não fazer nada, o que vai acontecer, né, Lu? Vai deixar a pessoa na dor, né? Então precisa resolver, ressignificar. E a Lu passou por atendimento. Eu queria que você compartilhasse naquilo que for possível, Lu, para você, na sua percepção, como foi esse processo de ressignificação com a bioperceptiva e que resultado que ele trouxe para você? Ele foi muito positivo porque eu entendi a origem, né, de um problema que eu vinha trazendo desde a infância. A primeira ressignificação que eu passei lá foi exatamente com o Marcos e com a Eni, porque dentro do curso a gente tem laboratórios e às vezes a gente passa por alunos, né? Mas a primeira passagem pelo método é com o Marcos e com a Eni dentro do curso, né? Ganhamos esse bônus no curso, né, de poder passar por eles. E nesse primeiro processo, eu entendi o porquê de um tanto de coisas aí, né? Primeiro eu entendi o porquê, de onde vinha o meu problema. Onde que eu estava travada? Por que eu não evoluía? Por que eu não saía daquela situação? Poxa, eu tinha capacidade, eu tinha todo o embasamento teórico para avançar, né? E por que eu não avançava? Por que eu ficava ali travada naquela minha situação, naquele meu problema? E durante o processo terapêutico, junto com o Marco Coeni, eu descobri. O interessante dizer é que eu descobri, eles só me conduziram, eles não me disseram qual era o problema, porque, na verdade, isso tem que fazer sentido para a gente. Para que realmente tenha eficácia, para que realmente a gente resolva a vida, tem que fazer sentido para o cliente e não para o terapeuta. Muito embora o terapeuta já no primeiro atendimento, ele já sabe qual é a origem do problema. O método, ele nos permite saber no primeiro atendimento qual a origem do paciente. Mas às vezes para o paciente ainda não tinha feito sentido. Então aí começa a condução do labirinto, né? Vamos tentar te ajudar a encontrar essa solução. Você vai achar a saída. Eu só vou te conduzir, mas eu não vou te levar para lá, eu não vou te dizer onde é. E o método realmente ele nos ensina a sair. E foi o que aconteceu comigo. Eu descobri a origem do meu problema e aí fomos por método. Que quem quiser saber entra no curso, né? Ou faz terapia com a gente. Vou contar não, isso é segredo de estar. Mas a gente passa pelo método e no método a gente ressignifica aquela situação em que no meu caso, né, me travou por anos. Ali eu entendi realmente, aqui está a origem do meu problema. É isso aqui que a gente precisa resolver. E aí a gente passa pelo processo de ressignificação. E o que acontece? Eu acho que foi agora no último laboratório que a gente tinha, que eu passei pelo método, e isso continua reverberando até hoje. Por quê? Você entende primeiro. Depois você tem a tarefa durante um período em que você precisa pensar. Você fez durante o método ali, refletir durante um tempo sobre aquilo ali. E ali as mudanças já começam a ocorrer. E é tão impressionante que as mudanças elas são visíveis, que até você se olha com surpresa. Gente, mas eu estou conseguindo evoluir, eu estou conseguindo sair daqui. Como? Você vai entendendo.
Só que isso continua, porque eu acho que faz o quê? Uns 5, 6 meses, já que eu passei pela terapia, mais ou menos. É por aí, aproximadamente 5, 6 meses. São 5, 6 meses em que eu venho Sim. fazendo mudanças constantes. Gostei disso. Não foi só uma mudança lá, ok, tá tudo bem. E aquela mudança daquela situação, ela impactou num monte de outras demandas que eu também tinha. É como se as coisas estavam, né, ligadas uma à outra. Por que continua reverberando? Porque é uma mudança atrás da outra. E eu passei só uma vez nessa situação específica por esse método. E são 6 meses que eu venho colhendo os frutos desse método. Meu crescimento profissional foi a prova disso. Né? Eu costumava dizer para vocês que eu me achava que ninguém ia querer ser atendido por mim. Eu sempre usava a expressão quem é aluno na fila do pão. Né? Eu achava que pessoas da minha família, pessoas do meu contato íntimo, da minha roda de amigos, não iriam querer ser atendidos por mim, porque nos conhece de forma íntima, né? E, no entanto, para minha surpresa, meus primeiros clientes foram exatamente pessoas que tinham contato diário comigo. E não era família, gente, porque família puxa saco, né? Ah, vamos lá, vamos ajudar ela. Não, eram amigos do meu círculo de amizades, da cidade onde eu moro. Foram as primeiras pessoas que me procuraram, que tiveram confiança. Não, a gente está aqui te procurando porque a gente confia em você. Teve até uma gente que também era minha amiga na época, que disse assim, ó, eu tô aqui porque eu sempre confiei em você. Ou seja, eu não me via assim antes. Eu passei a enxergar quem realmente eu era. O que aconteceu? A ilustração do elefante com a cordinha, ela ilustra bem a minha situação, ali com a corrente. Eu tinha, por isso que eu comentei, tem uma força que ele não conhece. Eu tinha uma força interna aqui dentro que vinha de uma situação que eu não conhecia. Quando eu entendi de onde veio essa força, através do método, né, eu consegui cortar aquela corrente e eu descobri a real força que eu tinha. Igual o elefante. Ele poderia carregar aquela cadeira tranquilamente. Foi o que aconteceu comigo também. Eu evoluí e hoje estou aqui contando para vocês. Que legal. Parabéns. Excelente. Eu lembro da sua significação e a gente acompanhou, né, esse processo teu aí. Como você falou antes, você não estaria aqui, né? Então o pessoal talvez não vai saber todos os detalhes, mas você falou, profissionalmente evoluiu muito. Então, ó, é um exemplo, né? Hoje você está atendendo pessoas, conseguiu resultados pessoais, internos, reverberando até hoje, né? Você usou as palavras que ontem também nos comentários, não foi? Sábado. E no laboratório Não foi ontem também? que você usou essa palavra? Você não estava... No No laboratório? laboratório. Sábado agora, Ah, foi no laboratório de Que a gente dezembro. fez. O de De dezembro, não, agora. de novembro, de janeiro. Não. É Ah, o sábado. último, né, gente? É. Ah, gente, É porque tá é passando tanto tão evento, rápido. tá passando tão rápido. Foi congresso, foi laboratório. Né? É o laboratório assim, ó, agora, de janeiro. Legal, que maravilha. desde que eu comecei Agora é a dia atender, 21, né? eu tenho clientes. Eu nunca fiquei sem clientes. Nunca passou uma semana que eu dei, o que eu vou atender? Não. Eu sempre tenho clientes toda semana. Posso dizer que todos os posso. Com exceção de hoje, na terça que eu não atendo ninguém, porque eu tenho outras atividades que eu tiro a terça para fazer isso. Mas eu tenho clientes de segunda a sexta, com exceção da terça. Hoje, a maioria dos meus clientes não são mais amigos, os amigos já se resolveram, então já foram. E eu atendo em Portugal e atendo em Londres. E a outra cidade que eu não. Mas faz parte de Portugal também. Então são atendimentos em Portugal, em Londres, e nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul. Aí o meu atendimento saiu da cidade, né, onde eu estou aqui, né, das pessoas próximas, e se estendeu pelo online, atingindo aí países fora do Brasil. Então, olha só, isso leva para a gente para um ponto muito importante, né, com a bioperceptiva, que é que você não depende do presencial. Né? Prefiro online. Quando uma pessoa vem conversar comigo, tá, mas você só atende online? Sim. E aí eu explico. Gente, o atendimento online, ele é tanto ou melhor que o presencial. Por quê? Não é gostoso você estar dentro da sua casa, o cliente mesmo está dentro da sua casa, do jeitinho que ele quer, confortável, sentadinho no sofá ou na cadeira, ou lá no quarto dele, dentro do ambiente seguro que é a casa dele. Então, se ele quiser chorar, se ele quer chorar alto, não vai ter que sair de um consultório com o olhão inchado e todo mundo vê. É o meu argumento, né? Não sei só de vocês, mas maquiagem
Mulher, então, que se preocupa muito com isso, porque Maquiagem no borrada. caso, eu só atendo mulheres, né? Sabe que a maquiagem borrada e tal, que a dignidade ferida ali, né? Não, tá em casa. Tá tranquilo. Fica à vontade, quer levantar, vai ali, pega uma água, pega um café, quer usar o banheiro. Não fique engessado. Né? O meu ponto de vista, claro que cada colega de trabalho tem a sua demanda, sabe o que é melhor para si. Então, para mim e para as clientes que eu atendo, o online se superou. E é a mesma coisa, você está aqui com o terapeuta conversando. E a gente dentro do consultório não fica tocando no cliente. É a mesma coisa, não precisa do toque, precisa de ouvir, de perceber, de pensar, né? O pensar, o sentir e o agir. No online é tão bom quanto. O toque é diferente, né? A gente toca com os olhos, com o coração, né? É um outro tipo de toque, né? Mas a gente tem essa conexão e é muito fantástico isso. É que o paciente ele consegue perceber a conexão, porque nesse momento você é terapeuta, está conectado com ele e ele com você. É um momento da terapia, onde a pessoa tira para ela e o terapeuta está Achei ali, muito atenção interessante total, uma né? vez que dizer assim, que você enxerga com os ouvidos, mas vê. E é muito bonita essa forma de colocar, porque é realmente assim, parece assim, tá meio distorcido, enxerga com os ouvidos e vê com o coração, mas é exatamente isso. Muito embora a gente esteja olhando aqui, o que vai fazer a diferença é o quanto eu estou ouvindo ele, o quanto eu estou escutando o que ele está me trazendo, o que ele está me dizendo. E eu vou enxergar com o coração. A conexão que a Aine colocou, a gente está conectado ali junto, né? Então, online, para mim, tem maravilhoso e para quem eu atendo também tem tido bons resultados. A gente aderiu online já há muito tempo, né? Foi. Os alunos também, assim como você, né? De todo canto do Brasil, de outros países, já perdemos até a conta. E se não fosse da forma online, não seria possível isso. Essas pessoas que estão lá fora, que queriam ser atendidas por você, como é que seria? E o campo é amplo, né? Você pode atender pessoas de qualquer lugar. Então, isso é fantástico, muito bom. Ô, Lu, você já parou para pensar assim, se você não tivesse entrado, né, para a família bioperceptiva, como é que seria hoje? Você sabe aquela rodinha que o rato fica girando? Eu ainda estaria dentro daquela rodinha, girando, girando, voltando sempre para o mesmo lugar. Então, eu posso dizer que eu ganhei liberdade. Eu saí da rodinha, né? Então, o campo para mim é um mundo. Então, a evolução é coisa. Pode falar. Isso. E às vezes é bom a minha evolução pensar... cortou. Não, pode falar, tranquilo. Repete de novo. Posso falar agora? A minha evolução ela é para vida. Não é para uma coisa só. Eu volto sempre para o mesmo. Não, agora eu estou evoluindo para frente. Eu estou caminhando para a vida. E a ressignificação deu essa. É que muitos detalhes não dá para falar. Vamos tentar descrever de uma forma que o povo entenda. A ressignificação me fez sentir e entender uma força que um lado especial da minha vida, que era essa força que eu precisava para ir para a vida, que para força de ir para frente, que me conduzia para a vida, que eu não estava enxergando, eu estava olhando vamos usar uma teoria que se diz, eu estava olhando para trás, para o passado, e eu não conseguia enxergar o que eu queria aqui para frente, os projetos de vida que eu tinha. Então, quando a gente olha para o passado, a gente está olhando por quê? Para a morte. Tudo está lá, não vem para frente. Tinha que olhar para frente. E a ressignificação me ajudou a olhar para frente, para a vida. Então, eu fico 5% olhando lá só como referência. Daquilo que eu posso usar e daquilo que eu não quero mais fazer e não quero mais usar. O restante do meu... Estou olhando, eu estou vivendo o meu presente, são 85%, né? Estou aqui no meu presente, vivendo ele, porque as coisas acontecem hoje, aqui, nesse momento. E o restante do tempo, planejando o futuro.
Mas se eu não viver o hoje, eu não planejo o futuro e fico só lá atrás. Então, a bioperceptiva me ensinou essa possibilidade. Lá atrás é referência. Você vai usar, você vai aproveitar muita coisa boa e outra você deixa lá. Mas estar na realidade, estar aqui, vivendo aqui, fazendo planos, mas vivendo intensamente aqui. Mas também tendo ali na frente, é o que eu tenho feito, é o que tem dado certo, é o que dá certo para todo mundo. Perfeito. Parabéns. E isso é importante pensar, porque Gravamos? tô, tô travando. Tá Os voltando, outros, será? Será mas a que voz tá um também? pouco conecta, mas tá Continua voltando. travando? Deixa eu ativar aqui rapidinho. Pessoal, a gente está travando para vocês também. Enquanto eles falam, se vocês puderem falar, mostra para a gente aqui se a gente está travando também para vocês, tá bom? A sua voz às vezes dá uma picotada, Lu, e dá um delay, por isso que às vezes a gente fala em cima, né? Acaba falando junto. Agora tá delayzinho. Mas deixa eu falar, a Dulce também falou que travou. Trava um pouco. Deve ser, quando a gente começou, apareceu uma mensagem aqui que a conexão não estava boa. Então a internet hoje está... Aí, ó. Cortou muito. Cortou, estava. Parece que deu uma oscilada, né? Gente, mas Isso não, fica aí. porque é muita coisa boa pra vocês ouvir. Essa questão, viu, Lu, que eu pergunto. Ó, se a Suzana parou de gravar agora. Travou bastante. Né? Mas olha só, essa questão... Ah, tá bom. Agora mudou o Ed. Eu acho que o segredo é deixar um comentário. A Bruna trabalha com essa questão de marketing digital e tudo mais. Ela falou que está passando por atualizações, por isso pode travar um pouco o Instagram. Ah, tá. Alguma instabilidade aí, né? Hoje estava acontecendo então, isso. Então, bom, então não é a nossa internet. Eu tô mais gente, na internet não, continua aí, viu? É o Instagram. Mas o Instagram também está aqui pra gente, né? Pra gente poder falar. Maravilha, né? Imagina, algum tempo atrás jamais seria possível esse tipo de interação, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte, voltando àquela questão do raciocínio. Obrigado, viu, pessoal, por ajudar a gente aqui a entender o que está acontecendo. E vocês que chegaram que a gente não viu também, sejam todos bem-vindos. De novo, mas daqui a pouquinho a gente abre de novo vocês comentarem. É porque a gente não vê isso, a gente vê que a gente quer ver a Luna. Então, olha só que interessante, né? A gente levanta isso porque, às vezes, quando a pessoa está diante de uma oportunidade, às vezes a pessoa só pensa assim, será que eu vou dar conta de aprender? Será que isso funciona? Será que isso não é caro demais para mim? E são as coisas que vão limitando a pessoa, mas a pessoa esquece de fazer uma conta. Que é o quanto custaria para ela se ela não tiver aquela informação ou aquele recurso, ou se ela não aproveitar aquela oportunidade, né? Então, ó, eu vou dar um exemplo, né? A gente vai se mudar e eu tenho uma parede que a gente pintou para servir de fundo aqui, mas eu preciso voltar ela para a cor original, que é branca. A gente pintou de camurça. Então, imagina, né? Eu aluguei o equipamento para poder lixar a parede. Se eu fosse fazer na mão, quanto que não ia me custar? Alugar o equipamento também não é barato, mas me faz ganhar tempo. Me faz ter um serviço melhor, uma qualidade melhor. Isso a gente pode falar num monte de coisa da vida, né? Imagina a dona de casa sem uma máquina de lavar. Vai lavar roupa na mão para você ver. Né? Que coisa... Não, já lavei muito, mas hoje não. No passado, né, 50 anos atrás, né, ninguém, sei lá, não sei quando foi inventada a máquina de lavar, já vi, mas não me lembro. Mas eu falo que é uma das melhores invenções que já tiveram. Máquina de lavar e outros eletrodomésticos. Mas aí, falando de terapia, falando de questão de crescimento pessoal, de trabalho, né, de carreira, muito mais importante. Então, às vezes a pessoa ela esquece de calcular quanto vai custar. O meu celular tá louco aqui.
Sozinho não, tá falando. A gente, Olha, o celular estava quietinho, de repente. ele aumentou o som sozinho. Aqui estou conectado no celular, aqui no meu Instagram, Marco Antônio, dele que eu comento, né? Então, a gente fala assim, pessoal, quando você vai fazer essa análise, quanto vai custar você não ter isso? Como vai estar a tua vida daqui a 6 meses, daqui a um ano? Então, o que você está contando para a gente é um belo exemplo desse exercício, né? Se você, olha onde você está, você mesmo como você falou, né? Eu não estaria aqui hoje. E onde você estaria se não estivesse aqui hoje? Não ia ser muito mais custoso em todos os sentidos? Não é só financeiro, emocional, pessoal, de crescimento familiar, não é assim? A busca do autoconhecimento, a busca de ajuda, ela liberta de amarras que você não tem ideia. A gente volta para o elefante. A gente tem um potencial, a gente tem muita coisa boa para viver na vida, mas se limita. Até o Rafael colocou uma coisa interessante ali que eu li nos comentários sobre crenças limitantes, né? E é exatamente isso. Nós criamos, ou por conta das vivências, dos referenciais de vida que a gente teve, das famílias que, veja bem, famílias não têm culpa, porque cada um passa o que aprende, né? Traz para frente. Então, o que acontece? Às vezes a gente está carregando um monte de coisa dentro da gente que nem é nossa. É lá da nossa família, das pessoas do passado, que são crenças limitantes, e nós fomos ensinados por estes, né? E a gente traz essas crenças para a vida da gente e deixa com que elas conduzam. E aí a gente tem medo de ser feliz. Porque não buscar o autoconhecimento, gente, é o medo de ser feliz. Mas por quê? Porque dá trabalho. Lu, dá trabalho, então eu não quero. Você bota a palavra trabalho, ninguém quer, né? Ah, não. Gente, terapia é puxar as mangas e trabalhar. Quem é terapeuta, a gente aqui, como nós três estamos como terapeutas, e eu vi que tem um tanto de terapeutas e analistas aí também, sabe que nós vamos dar o nosso melhor. Veja bem, a gente está falando da ferramenta bioperceptiva, a gente está falando de ressignificação. Então, a gente vai dar o nosso trabalho, a gente vai entregar a ferramenta, a gente vai ensinar como usa a ferramenta. Agora, se você não pegar a ferramenta, voltando ao teu exemplo lá da parede, né? Se você não pegar a ferramenta que vai facilitar o teu trabalho, porque no caso é caro, vamos colocar assim, né? E usar, não vai dar efeito. Você vai continuar a mesma coisa. E lembra da rodinha do rato. Você está girando, girando, girando e voltando no mesmo lugar e se pergunta, por que eu não mudo? Por que eu não melhoro? Ai, parece que agora vai. Não, mas volta para trás, volta para o mesmo lugar. Então, buscar a ajuda, buscar o autoconhecimento. Buscar autoconhecimento, eu repito, traz felicidade. Traz uma vida mais leve, traz uma vida mais segura. Não buscá-lo dá muito mais trabalho e sai muito mais caro. Vai lixar uma parede na mão. Você sozinho, sem conhecimento, sem saber como é que usa. Não dá, vai dar errado. A parede não vai ficar boa, a pintura não vai ficar boa. Vou ter que contratar. Aí eu vou ter que chamar um profissional. E vai ser mais caro ainda do que se eu tivesse chamado no começo. Não é assim? Exatamente. E as pessoas querem resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Ah, poxa, eu não, como você falou, eu não mudo. Ah, mas já passou tanto tempo e eu não consegui mudar. Mas por quê? Porque ela não tomou nenhuma ação. Às vezes a ação vai doer naquele primeiro momento? Vai ser fácil? Não. Mas essa ação eu preciso tomar para mudar. Se a pessoa não fizer nenhum esforço, quando chegar daqui a 6 meses, ela está no mesmo lugar. Como você falou, o ratinho pior, aí, né? Pior que antes, né? E é isso, tem que pensar em todas essas questões. E dá trabalho mesmo, né? Até a gente fala assim, ó, se você quer resultado rápido, se a pessoa quer resultado rápido, acha que existe um método milagroso que você não vai precisar se dedicar, não vai precisar estudar profundamente, não existe. E se alguém achar que a bioperceptiva é assim, é rápido, é milagroso, você vai estudar meia horinha, não adianta ficar aqui, não adianta entrar no curso, não adianta, porque a gente não promete isso, que isso não existe. Vai entrar numa máquina, sai lá do outro lado, já tá tudo perfeito. Não, também não é assim, né? Não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa, não é a fórmula não é a teoria da relatividade de Einstein, mas também não vai achar que é 2 mais 2, né? Então precisa dedicação, precisa estudo, a gente precisa de empenho, de tempo, de né? acreditar, de tempo. Porque na realidade, até você também já comentou aqui uma outra ocasião, à medida que vai estudando,
a pessoa também vai se analisando, porque a gente é terapeuta, a gente também vai vendo as nossas demandas, né? E para você ajudar outros. Então, não é uma coisa que a pessoa, tá bom, vou dar uma passadinha no olho aqui. Não é isso. É a pessoa realmente se interessar, por quê? São vidas que estão nas nossas mãos. E se a gente vai tratar alguém, a gente vai cuidar de uma Tem vida, uma coisa a gente tem que saber de que modo interessante faz isso, que né? eu penso, Para a gente fazer do modo acho que vocês certo. vão concordar comigo, é o seguinte. Quem foi a minha primeira paciente? Eu mesma. Apesar de eu ter passado pelo processo com vocês durante um período aí do curso, mas eu fui minha primeira paciente. Aí, puxando um gancho no que você falou, que você lembrou que eu falei uma época aqui. Fazer o curso da bioperceptiva também é uma formação de frente para o espelho. Aí eu volto. Então, quem foi a minha primeira paciente? Eu mesma. Ali dentro do curso, eu tive que parar e olhar para mim. Claro, a gente tem muita matéria que fala de diversos tipos de doenças. Porque o que é o curso da bioperceptiva? Né? Através do problema que a gente tem, da doença que a gente descobre a origem emocional da doença. A gente vai lá no conflito emocional. Por que eu estou com esse problema? Por que eu estou com essa infecção urinária, essa enxaqueca, por exemplo, esse problema de rim? Vamos descobrir qual é o problema emocional, qual é a origem emocional desse teu problema de saúde. Então, é uma formação de frente para o espelho, porque ali, enquanto eu estudava, enquanto eu olhava, enquanto eu analisava, eu lembrei de muitas coisas que eu tive no passado, desconfortos físicos, problemas de saúde, e aí eu fui fazendo uma ligação. Realmente, eu estava passando por esse problema, ou eu tinha passado por esse problema e acabou chegando nessa situação. Então, é uma formação de frente para o espelho. Né? Mas, primeiro, você trata. Fica perfeito? Resolve todos os problemas? Não, porque não existe ser humano e um terapeuta perfeito, tá, gente? Mas existe alguém que está em constante evolução, Não. que está sempre aprendendo, que está sempre se olhando e aí está em condições de ajudar o outro. Excelente, Lu. Olha, sempre muito bem colocado, sempre uma entrevista muito boa, que dá vontade de ficar aqui, ó, mais e mais tempo. Mas, assim, muito grato nós estamos, nós dois, por você ter vindo aqui mais uma vez, né, conversar um pouquinho com a gente e falar essas palavras muito bonitas. A gente está feliz pelo teu sucesso também, pela transformação que você está passando. Mas eu vou te fazer mais uma pergunta. Você não vai sair antes de responder É a pergunta que a gente já acostumou a fazer, já viciou em fazer. Uma palavra para resumir a sua transformação através da ressignificação da bioperceptiva. Uma palavra que resuma a transformação através da ressignificação da bioperceptiva. Fala pra gente. Gratidão. Opa, falhou. Gratidão. Muito bom. Muito bom. Excelente. Gratidão também é nossa, viu? Muito Tá bom. anotado aqui, ó. Anotei. A gente coleciona, sabia? A gente coleciona. coleciona essas palavras. São as palavras que sintetizam, né, tudo isso que a gente falou. E muito bom, Lu. Manda um abraço aí pro Edmil. A gente vai tirar um print com ela também. Vamos tirar um print aqui? Marco vai tirar um print. O negócio de fazer um coraçãozinho. Deixa eu tirar meu óculos. É porque a gente vai... Vamos lá. 1, 2, 3 e... Meu carrinho. Acho que vai dar certo aqui. Tá? Obrigado, Lu. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui deixa o pessoal comentar aqui. Quem gostou aqui da entrevista? Quem gostou? O que vocês acharam da Lu? Olha, você viu como é que a Lu falou sobre tanta transformação? Eu gostei aqui da palavra que resume tudo isso, hein, Lu? Gratidão. Deixa eu tirar aqui. Pronto. Olha, Deu certo. Você vê, agora que eu tirei print aqui, ó. pois é, Olha o delay, tá vendo? Então, Lu, obrigado, viu? Obrigado mesmo. O pessoal aqui abriu o comentário um pouquinho, enquanto a gente vai chamar. obrigada eu. Muito bom, o pessoal tá falando, muito bom. Muito obrigada. Gratidão aí pela oportunidade, por tanto ensinamento, viu? E quem tá aí do outro lado aí, escutando, que tá em dúvida de entrar no curso, tenha dúvida não. É só o começo, é só o início. Tem muita coisa boa vindo por aí.
Muita coisa. E gratidão também por você fazer parte da família bioperceptiva, tá aí junto com a gente, né? A Andresa aí também, ó, falou que... Foi lindo o testemunho da Ó, Rita. Foi a lindo A esse Rita modelo. também agradecendo, a Deus também ajudou. agradecendo. A Andresa dando Parabéns. parabéns. Olha, a Rita aí, a Lu já me ajudou. Olha aí, ó. É Olha, a paciente aí. olha que gostoso, Vanusa né? também, muito bom, muito bom, muito bom, André. Gratidão, viu? E a Lu faz atendimento online, gente. Olha que fantástico, né? Então, quem quiser saber mais também pode mandar. O Instagram da Lu, Tá aqui, ó. Com Lu a BH. Batista não, com só botou H. G. Lu Ba- Batista com H. Gente, hoje eu tô trocando as letras aqui, vocês não É, Não. reparam não, viu? Já troquei, Lu, desculpa, viu, no começo eu troquei uma letra aqui. Lu O, Batista. é que antes E o Lu era, aqui é depois sem eu tive H, né? que Na minha trocar e agenda tá mudar. salvo Lu com H. Tá ótimo, tá bom. então. Lu Então, Batista. Lu Batista com Olha, H. a gente se fala, a gente continua se Ó, falando aí, Silvana. foi muito Abração, bom. tá? Vamos ver se a... Beijo. Pessoal, continua aqui que a gente Tchau, vai tchau. chamar Vou mais um continuar aqui convidado para aqui. assistir a Um Suzana. beijo para você e pro Edmilson, tá bom? Tá Opa, bom. continua aí. Vamos lá. 3, 2, Beijo. 1. Pronto. Peraí. Cadê você, Suzana? Suzana. É a Suzana. A Suzana. Suzana, Suzana. terapeuta. Vê se você recebeu aí, Suzana. Tudo bom, Aninha? Bom dia, boa tarde. Dando um bom dia antes. Quem almoçou, Lindy né? Soares, tudo Mas bom? Rafael e pra gente Omar. ainda é bom dia. Opa, A chegou. Suzana. Oi. A Suzana Essa terapeuta. câmera assim parece virada pra trás, eu, hein? A Tudo Suzana bem? é a terapeuta jovem do Insta. Mas acontece, a gente já Uhum. fez live que também quando foi entrar, a câmera tá virada. Não sei se É, é. eu acho que a câmera é a câmera da pá virada. Tô bem, e vocês? Como é que vocês Tudo bom, estão? Suzana? Tamo bem. Estamos bem, que bom estar aqui com você agora. Se apresente para Eu o sou a pessoal. Fala Suzana, gente. Eu sou aí de onde aqui você de é. Goiânia, Goiás, bem no interiorzinho. E eu tô estudando com a bioperceptiva desde março do ano passado. E agora que depois eu consegui vencer as minhas crenças limitantes, né, que é o que a gente tá falando aqui hoje, que eu tô conseguindo colocar e falar sobre o que eu tô aprendendo, né? Isso aí a gente vai falar mais no decorrer da live. Isso aí. Ó, já tem Muito bem. experiência, viu? Já sentindo que a Suzana tem experiência. Pessoal, tá muito bom aqui os comentários, mas eu vou precisar desativar De para a novo. gente conseguir ver a Suzana. Depois, daqui a pouquinho, a gente volta. Se você tiver algum comentário, Alguma alguma pergunta, deixa aí pergunta, no balãozinho com interrogaçãozinha, você pode fazer também. Isso. Bom, Aí fica melhor aqui senão pra a gente poder não ver. vê a Suzana. Agora estão vendo a Suzana. Suzana, aí você falou assim que agora você está conseguindo falar, fazer algo, inclusive publicações muito bonitas lá, bem criativas, né, no seu Instagram. Mas fala pra gente, o que aconteceu depois que você entrou no curso da Bioperceptiva que você jamais imaginou que Aconteceu poderia que acontecer? eu acabei batendo de frente com muitas questões minhas que eu não estava esperando, né? Que E aí eu fui, a primeira coisa, né, que eu gosto muito de falar para as pessoas, é que até assistindo às aulas, eu consegui resolver um conflito meu, né? Olha só que maravilha. Só assistindo. É mesmo? Então, Olha só. isso para mim, e é uma coisa que é o que eu falo, né, que é sobre a enxaqueca, que eu fiquei, melhorou assim a minha vida de uns 50%, porque é muito ruim, quem tem enxaqueca sabe, né? Acaba com a gente. E aí deu, para mim ter conseguido isso para mim já foi assim, valeu todo o valor do curso, para mim conseguir ficar livre da enxaqueca. Eu só não Como é conseguia que a fazer enxaqueca te nada, porque ia afetava ficar antes, no deitada, seu não dia a dia? podia falar com ninguém, porque eu já estava irritada por causa da enxaqueca. Às vezes
eu tinha que parar no postinho de saúde, né? Porque eu não parava de vomitar. Bem simples. Então, só isso. Eu ficar livre disso pra mim, assim, né? Bem simples. Foi maravilhoso. Olha só. Foi uns Quanto 4 tempo anos. você sofreu de enxaqueca antes? 4 4 anos anos. disso. Agora, então, você, 4 anos sofrendo de enxaqueca. Eu Você fiz deve um ter tentado tratamento, remédios, eu fiz provavelmente, um né? tratamento Deve ter neurológico, feito né? Só consultas que também, assim, exames. o médico que eu fui, infelizmente, ele não deu muita atenção, né, pro que eu tava sofrendo. E aí ele me passou um remédio, eu nem lembro o nome do remédio, porque ele passou pra mim tomar um mês só esse remédio. E aí eu tomei esse remédio, ele me ajudou a não ter mais vômitos, só que eu continuava com muita náusea. Aí eu ficava assim, gente, eu preciso vomitar, né? Porque tá horrível isso aqui. A enxaqueca, quem tem enxaqueca sabe que dá uma náusea, que parece que se a gente não vomitar, a gente não vai passar. Uhum. Sim. Aí, e assim, eu fiz o tratamento, eu tentava não comer as coisas que eram gatilhos, né? Por exemplo, chocolate, fritura, essas coisas assim. Só que eu continuava tendo enxaqueca. Eu falei que tem alguma coisa errada. O que é isso aqui? Eu não fazia a menor ideia do que era, né? Mas eu sabia que tinha alguma coisa errada. E ninguém na minha família tem, só eu. Aí, pra piorar, ninguém entendia, né? Eu falava, gente, eu tô com muito dor de cabeça, tá acontecendo alguma coisa. Aí o povo ficava olhando assim, parecendo que eu era doida, que eu tava inventando. Aí, olha, quem já entende da enxaqueca já sabe que você já só piorava, né? É. Uhum. Só piorava. Só piorava. Suzana, que interessante, né? Então você, com o curso, você conseguiu resolver esse conflito. Qual foi a Para chavinha mim, a assim chave que que virou é virou? que com o conhecimento que a gente consegue, igual a Lúcia estava falando aqui, né? O conhecimento, ele é muito importante. E eu, assim, eu entrei no curso porque eu queria ajudar outras pessoas, mas eu não estava pensando em mim nesse momento, né? Mas aí eu percebi que com conhecimento a gente consegue ir muito além. E como aluno também, eu estava vivendo de um jeito que estava muito difícil. Eu não estava nada bem, eu estava acabada com muitas coisas. E depois do curso, com o conhecimento que eu tive, só de eu saber o que estava me gerando essas crises de enxaqueca, você vê, eu fiquei sem isso. Eu não tenho mais crise de enxaqueca, desde que eu comecei. Desde que eu entendi, na verdade, né, o meu conflito. Foi pouco depois que eu tinha começado a assistir, porque é uma das primeiras aulas lá, né? Aí eu já fui procurando também, eu fui lá, cadê a enxaqueca aqui? Aí eu não tenho mais crise de enxaqueca. E isso para mim vale de tudo. Então, o conhecimento da gente saber o que está gerando isso já é metade do caminho. Para mim, né, depois eu fui entendendo o método e aí foi melhorando cada vez mais. Mas já é metade do caminho. Perfeito. Há Eu quanto comprei tempo o você curso não tem mais em crise de março. enxaqueca? Eu acho que eu já comecei assistindo em março mesmo. Foi desde lá. Eu não tenho crise de enxaqueca. Foi em maio? Ah, foi em maio. Isso Maio. mesmo, maio. Acho que você é da Exato, turma de maio. maio. Foi que eu. Maio, Quando maio. eu comprei o curso, já Então logo fui depois, fazendo então. uma Um pouquinho maratona, depois né? disso. Aí eu já fui maratonando. Aí eu já fui lá e não tenho mais crise de enxaqueca. Parabéns, que legal. Parabéns. Muito Tem bom vezes ouvir isso, 7, 8 muito bom meses, sim, né? saber. Mais ou quando eu menos. fui Aí já pensando tá assim, gente, como é que era janeiro, né? mesmo ter crise de Por aí. enxaqueca? Às vezes na minha cabeça eu nem lembro mais. Aí eu fico assim, será que eu sou forçar demais? Eu vou lembrar, mas eu. Não. Melhor nem lembrar, né? Mas isso é muito bom, muito bom. Eu fiquei muito feliz. E, Olha, inclusive, eu estava e tendo uma conversa, né, assim, com uma pessoa que também comprou o curso depois, né? A gente estava conversando. E a gente falou assim, né, que só o valor, se ajudar pelo menos uma pessoa, igual eu consegui, né, me ajudar com o conteúdo
conteúdo do curso. Eu não precisei nem, assim, depois eu passei, né, pelo método e tudo assim, né? Mas o conteúdo do curso já valeu. Eu consegui me ajudar, eu fiquei livre dessa doença terrível, dessa coisa super incapacitante que a gente tem. E isso já valeu tudo. Uma pessoa, gente, já ficou muito bem. Isso com semanas que eu estava assistindo o curso. Não tem valor para isso. Que Então, lindo. É. é, é o que a gente falou ainda há pouco, né? Quanto custa Custava? não ter isso? Custava Quanto custa não ter essa informação? E tá te dores, custando dores, dias qualidade de passando de vida, dores, dias que eu não enxaqueca. conseguia fazer nada. Não dá. Custava eu escutando muitas pessoas me julgando, porque não sabia o que eu estava sentindo, porque enxaqueca é uma dor muito pessoal. E a Uhum. cabeça da gente, ninguém tá, não é uma dor exposta. Então, as pessoas geralmente diminuem. E isso custava, né? Era o que me custava. Ficar sem o conteúdo do curso, né? E as pessoas perceberam isso? De repente, a Suzana que estava lá, enxaqueca, ia parar no médico, no hospital, não tem mais Percebeu. enxaqueca. Alguém E assim, percebeu? Alguém eu falou isso para você? tinha. Eu já tava fazendo até um grupinho das enxaquecosas, né? Aí um monte de gente com enxaqueca. Aí, assim, teve até uma amiga minha que falou assim, "Ah, você não tem mais, o que que aconteceu? Você não tem mais dor?" E eu falo, né? Eu falo, então, sabe o que aconteceu? Já fica assim planejando, né? Aí, tanto que quem tem enxaqueca é muito falado, né? Que só pode. Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, e infelizmente você vai conviver com isso pro resto da vida. Você vai ter crise porque não é uma coisa que você controla. E é isso. Vida que segue. Não dá. Aí eu fiquei assim, Não eu dá não para tenho aceitar mais isso, né? Não dá, né? Imagina ficar sem comer chocolate, né? Assim. E você come não, chocolate? né? Você Eu falou como que chocolate chocolate é um demais. dos gatilhos. Ou você não gosta de Eu tô chocolate? precisando maneirar um pouco nisso, mas eu como muito. Eu fiz até assim. Agora eu como Só que sem ficar agora pensando, eu vou ter uma crise de tem enxaqueca? enxaqueca, Não, eu né? tô de boa, eu não vou ter isso, não. E realmente não acontece. Eu tenho a segurança de que eu não vou ter. Pode usufruir de E era chocolate. assim, parecia que era, né? Parecia que era chocolate, que dava a crise de enxaqueca, mas tadinho de chocolate, nada tem a ver com isso. Não é o Não café. é Ou eu amo o café. chocolate, não é o Eu não café, podia não é tomar nada café porque eu disso. tinha medo de ter crise. Ah, olha só. E você sabe que o café, na verdade, assim, fisiologicamente, Tem o, ele o, alivia o remédio, a uns dor de remédios cabeça. para O café é muito enxaqueca, forte, né? tem cafeína. Muitos remédios para enxaqueca tem cafeína. Aí depois eu fui olhando e falei, Tem por que cafeína, que me É, exatamente. falavam então que café me tem. dava crise de enxaqueca se no Exatamente. remédio para enxaqueca tem cafeína? Um dos ingredientes é a própria cafeína. Por isso. Por isso que Uhum. volta naquele ponto que você falou, conhecimento, conhecimento, tem que ter o conhecimento de E causa, aí do você que, escuta, né? a pessoa escuta um monte de coisa, ela acha que aquilo ali é Uhum. verdade, ela pega para ela, mas não sabe exatamente o que está acontecendo, né? Ah, eu não vou beber café, eu não vou fazer isso, porque é isso que vai Ah, causar o café mal. me dá dor de cabeça, o café me dá uma gastrite, não é nada disso. Mas, mas é interessante que antes de comprar o curso, você imaginou que Não, você ia ficar livre dessa dor de eu, cabeça, dessa eu comprei o enxaqueca? curso pensando em outras pessoas, como eu disse. Eu não tava nem lembrando de mim. Aí depois eu falei, mas é mesmo, né? Eu comprei o curso pra isso, eu fui lá procurar dar aula de enxaqueca e lá Uhum. estava. Gritante, né, na minha vida. Aí, aí eu tava pensando em outras pessoas. Eu comprei o curso, assim, porque eu sempre tive curiosidade dessa área, né? Do cérebro, da mente. Aí eu falei, então eu vou saber como que o nosso cérebro afeta o corpo? Que interessante. Aí eu fui com esse pensamento. A hora que eu encontrei lá sobre enxaqueca, eu tava esperando. E eu não esperava que fosse tão certeiro. Eu não esperava isso, Aqui, ó. que fosse tão no ponto. Uhum. E Legal. daí, por seu trabalho como terapeuta, porque eu acho que a gente não perguntou a sua idade, né?
Tá, daqui a pouco você conta a sua idade. Ó, o pessoal quer saber quantos anos a Suzana tem. A Olha, Suzana, ela fala assim, Eu na idade não, dela. viu? Eu Não acho, é né, é assim a, também é a não, mais Marco. jovem terapeuta da família bioperceptiva. Até isso, eu falo, eu gosto de falar que eu tenho Porque 15. eu tenho 25. Suzana, deu até... Oxi, É, desse jeito. Desse jeito eu tô vendido. Ninguém mulher quer falar a idade. e, A Lu falou assim, né? É, Jovem há mais jovem há tempo. mais tempo. Jovem há mais Então tempo. tem a jovem há mais tempo e tem a jovem há muito menos tempo que a Suzana. tem eu sou a jovem há Porque então, se pelo menos tempo. raciocínio inverso, É o você que a gente já... gosta de falar. A gente ama falar isso lá nos laboratórios, né? Jovem há mais tempo, jovem há menos tempo. Todo mundo é jovem, é isso aí. É, Mas daqui a pouco eu pergunto a tua Tá idade, você bom. conta pro povo. O povo tá curioso, o povo quer saber. Você conta pro povo depois. Vamos ver. Vamos ver se até o final. Depois eu vou abrir o comentário. Quem quer que a Suzana conte a idade? Quem quer que ela não conte? Vamos fazer uma votação aqui. Mas só tem quase mulher assistindo, a maioria, né? Suzana, mas eu queria dizer o seguinte, você está fazendo o seu trabalho de terapeuta, né? E eu percebi lá que tem um Instagram, você direcionou um nicho, que foi aquilo que você resolveu em você mesma. Como é que foi esse processo para decidir por esse nicho? O que Esse você viu de processo foi muito interessante para doloroso. fazer assim? E foi difícil também, porque como eu comprei o curso em maio. Aí eu já sabia todas como é que é a palavra? As transformações que o método ele pode dar na nossa vida. Tanto que eu já passei também pelo método com vocês, com a Malu também, né? E com os outros alunos. Então eu já sabia na minha pele as transformações. Só que eu tinha muitas problemas comigo mesma, né? Sim, de crenças limitantes, como a gente está falando aqui hoje. E aí, uma coisa assim que me ajudou muito foi eu ter assistido um módulo no nosso curso, né, que fala sobre isso, sobre como é que é o mesmo nome daquele módulo, no módulo lá que fala assim sobre é, mentoria. Isso, isso aí. É muitas vencendo aulas, eu crenças assisti limitantes? todas as aulas, eu fui lá nesse módulo, eu me esbaldei nesse módulo. E uma aula que, assim, que me ajudou muito, tem uma parte que vocês falam, né? Fala assim, que se você... Tá, você que tá medo de ser julgada, né? Que eu morri de medo disso. Se você tá lá fazendo o que você quer fazer, as pessoas vão te julgar. Se você não faz, também todo mundo vai te julgar porque você não tá fazendo nada. Então, o que adianta você estar aí parada e não tá fazendo nada, né? Todo mundo vai te julgar de qualquer forma. Só faz. E aí, isso me ajudou bastante, porque eu tinha muito. Eu era igual aquele elefantinho lá preso na cadeirinha. A minha cadeirinha era o que as pessoas iam falar de mim, o que as pessoas iam pensar de mim. Aí, aí a gente não percebe, né, que isso não importa. Se a gente ficar pensando, isso é uma prisão mesmo pra gente, é aquela corrente lá todinha. Aí, ainda bem, né, que a gente tem muita. Esse curso é totalmente completo, né? Ajuda a gente no marketing, ajuda a gente com as crenças limitantes, ajuda a gente com as nossas doenças, né, também. Aqui eu já fui ajudada, então é isso. Aí eu fui assistindo e agora, né, eu tô conseguindo. E no caso do nicho, eu fiquei pensando, eu conversei com vocês e falei, gente, o nicho eu vou fazer o quê? Eu vou atender adolescente igual eu? Como é que vai ser? Só que aí eu fui percebendo, né? Eu falei, uai, uma coisa que eu tenho muita facilidade para falar é sobre enxaqueca, porque eu já passei por isso, eu sei a transformação e eu entendi muito bem qual que é o conflito e eu já entendi também como fazer o método, né? E eu falei, é esse mesmo. Não tem essa coisa de. Aí a questão da idade eu deixei um pouco mais relativo. Mas a questão do nicho para enxaqueca, eu pensei, é isso mesmo. Uhum. Eu acho que você escolheu muito bem, ficou ótimo, né? E a sua linguagem, né, com as pessoas, né? Então, assim, quem passa por isso, Uhum. você entende a dor do seu avatar, né? Da sua persona. Você entende a dor que ela traz, que a pessoa vai trazer para você, porque você já viveu. E vê também que é possível ela transformar, ela E mudar também no a curso tem situação a dela, aula né? lá Então é sobre muito nicho, bom. avatar, essas coisas assim, Excelente, né? Suzana. E eu assisti lá, aí isso eu fiquei pensando.
porque lá fala, né, que a gente tem que escolher uma área que a gente se sente, que a gente tem mais conhecimento. E é uma aula muito completa. E aí eu fui pensando, né? Isso foi tudo ficando no cérebro da gente. Eu demorei um pouquinho, mas eu consegui. Aí esse mês eu comecei, falei, não tem como mais. Aí tem uma hora que a Não, gente no seu chega que tempo. não tem mais o que enrolar, né? Aí é isso. Não, você não demorou. É, É no seu tempo. cada um tem um A tempo, gente né? fala, alguns vão conseguir logo pegar o certificado, terminar todo o curso. Uhum. 4 meses, 6 meses, outros um ano ou É. mais. Não, A gente não está imagina, apostando corrida com ninguém, né? O importante é imagina que só, gente. a pessoa ela absorva Também me e aprenda. comparava muito. Eu Pronto. queria o resultado assim, rapidão. Porque assim, aí já veio da vez esse resultado da enxaqueca que foi tão rápido, né? Eu falei, nossa, é assim mesmo, bora. Tô gostando desse ritmo. Só que tem coisas que não são assim, né? Nem tudo é da mesma forma. O da enxaqueca foi muito rápido. O das espinhas ainda estou tratando, né? Quem sabe no laboratório sabe. Da ansiedade também demorou um tempo. E é assim, eu estou. é, Tem uma escamaçãozinha que passou, Aí né? do descascamento, meu nariz estava todo descascando. Aí eu fui tratar a espinha, servi pro nariz descascando. Aí, e agora estou no tratamento das espinhas ainda, né? E aí a gente vai vendo que as coisas, nem tudo é do mesma velocidade, né? Igual o Marco O tá que falando. que A gente tem que aceitar que certas coisas cada coisa tem seu processo. E a gente tem que aproveitar o processo, não o resultado. O resultado é consequência do processo. Exato. Vou falar em processo, falar daquilo que te coloca nesse processo, que é a ressignificação. O que que mudou em você, na Suzana, Mudou passar pela ressignificação da que, bioperceptiva? por exemplo, né? Falando sobre eu tenho uma questão muito forte com o conflito da enxaqueca, né? Eu tinha. E eu não percebia que eu tinha isso, né? Para variar, a gente ainda acha que tá tudo perfeito, não tem nada, né? Só que e aí, quando eu tomei conhecimento, quando eu percebi o que estava acontecendo, né? E aí, também da questão da ansiedade, eu não fazia a menor ideia, eu não tinha percebido o meu trilho do conflito, né? Que é uma coisa que a gente fala muito lá no curso. Eu não tinha percebido. E quando a gente percebe, eu fui percebendo que só de você perceber, você consegue lidar melhor com as situações. Porque não é que se eu fazer uma ressignificação, eu vou mudar a minha vida inteira, eu vou para sempre agora, vai parar de acontecer. Não é isso. Mas você muda aquele momento da sua vida e aí de repente acontece de novo, você já tá assim, ah, eu não vou deixar acontecer de novo. Eu não vou deixar acontecer outro conflito comigo, a mesma coisa, não, 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 não. Aí você já começa, eu não vou cair de novo nesse papo, não. Não vou cair na mesma Aí a armadilha. gente já consegue. Eu achei isso muito incrível, que quando você percebe o seu conflito, aí você vai lá, trata dele. Aí, se vier de novo uma situação muito parecida, você já tá muito bem, você não cai de novo nessa. Você fica assim, não, eu já sei lidar com isso aqui, eu não vou fazer da mesma forma. Aí já consegue lidar com as situações. E para mim isso foi muito incrível, porque, como eu disse, eu não tinha percebido o que estava me causando ansiedade ou a enxaqueca. Eu não tinha nem ideia. Se não fosse pelo curso, eu talvez estaria até hoje. Não, até hoje, talvez não, né, gente? Certeza que eu não teria a menor ideia, eu nunca teria percebido, nunca teria passado pela minha cabeça isso. Porque tanto de coisa que as pessoas falam que é isso, é aquilo outro, e ninguém fala da origem mesmo. As pessoas querem tratar os sintomas, né? O sintoma isso, sintoma tal, sintoma sei lá o quê. A gente vai na origem, a gente aprende a ir lá no centro da questão mesmo. E aí você consegue lidar muito melhor com a situação. Isso para mim é incrível. Fiquei igual, né? O meu conflito da Perfeito, enxaqueca vive muito bom. acontecendo. Aí agora eu olho e falo, Perfeito. não, Parabéns. eu vou lidar assim, assado. Aí eu fico, não, vai pra lá, não enxaqueca não, Sai pelo pra amor de lá. Deus. Dor de enxaqueca, sai pra lá, né? Oh, que legal.
Olha, é muito gostoso ouvir suas histórias, muito bom ouvir suas colocações. Gratidão por você ter aceitado também. E é a segunda vez que você vem aqui fazer live com a gente, né? Já tem uma live aí da Suzana. Quem quer assistir a outra live, na outra Suzana Fala a Idade, tá aqui para baixo no Instagram, viu? Tá aí. Tá aqui no Instagram, viu? Obrigado, viu, Suzana? E a última pergunta é a que a gente precisa fazer. Uma palavrinha que resume a sua Liberdade. transformação com a bioperceptiva. Liberdade de coisas, de crenças, né, que a gente tem, de também de dores que a gente sente, e também de liberdade da ignorância, porque acaba que a gente fica ignorante com tanto de coisas que a gente escuta, e com o curso eu me sinto liberta. Eu falo, não, isso aí tá tudo, não tem nada a ver. A gente já percebe, né? E é isso. Pra mim é liberdade. A Lu falou gratidão, também é gratidão, só que aí liberdade. Um abraço. Muito bom, muito bom. muito Gratidão bom. por você ter vindo. Ó, um abração. Vamos tirar um print também, né? Vou chamar eu. Vamos lá. Sorriso. Deixa eu tirar Aqui tem um delay, né? Isso, assim já dá para tirar. Tá. Enquanto isso, Lu, ó, de verdade, Deixa eu voltar. viu, Foi Suzana? maravilhoso, Excelente, gratidão. excelente conversar Muito com você um bom. pouquinho. E aí, Estou ativando os comentários aqui para a gente ver. Quem quer saber quantos anos a Suzana tem? Não sei se ela vai falar, né? Que a decisão é dela. tem que colocar o Instagram dela. A Suzana também atende online, Ó, né? arroba, Você, tá. print. Esqueci. Print. Nossa, eu vi agora, o delay, né? Delay. Agora. É que o Marco. Também Aí, amei ó, a Lu falou que amou a entrevista. Linda, amou a entrevista. Vou botar o Instagram da Suzana. A Suzana fala sobre enxaqueca. Ela ajuda pessoas que passam por isso. Ela entende essa dor, né? Então, é um conteúdo bem legal. Suzana tem uma linguagem diferente, né, para falar sobre enxaqueca. É bem legal lá Obrigada, o eu que conteúdo agradeço. também. Gente, muito Parabéns, obrigada. viu, Suzana? Foi Parabéns por ótimo. tudo. Marco botou aí. Eu já estou A querendo Suzana fugir antes de falar a minha idade, hein? foi maravilhoso. Ó, Mas o povo quer saber. Ó, vamos Isso, deixar há assim, menos Suzana. tempo. Suzana, você é a jovem. A menos tempo. A menos A tempo. Suzana é a jovem há menos tempo. Gente, mas ela tem mais de 15, tá? Não posso Ela quer deixar, ter 15, não né? posso deixar falando que eu tenho só 15, né? Ah, eu Infelizmente. ia. Ô, Lu, ô, Suzana, você pescou? Eu não Ela posso falou deixar o daí, povo junto, pensando que eu você tenho cortou 15, Fala, Suzana. infelizmente. Eu queria muito, porém não pode. Ô, Suzana, ô, Lu, eu ia A Lu zoar você, sabe. Lu. A Lu falou que sabe a idade. Ô, Lu, você viu? Quem pegou, ô, Lu, você deixou escapulir, Lu. Uma informação aqui, a Lu já saiu. Lu, você quer, posso brincar? Deixa eu fazer uma piadinha aqui. Ó, gente, eu não vou resistir, não. Cadê você, Lu? Não sei se você pode entrar de novo, não. Se você puder, dar um alô. Mas a Lu deixou uma frase escapulir. Ela falou assim, lembra no jornal? Tinha um labirinto pra gente desenhar. Olha só, Lu. Você entregou, Lu. Lembra que ela falou isso? No jornal, a Suzana não sabe nem o que é. A Suzana tá boiando aqui. Ela não sabe o que é esse jornal. O que é esse labirinto no jornal? É da nossa Marco, época. você tá me entregando. Você tá me Palavra entregando. cruzada no jornal, labirinto. Isso. É maior de idade, viu? Falou que a Lu, a Suzana é maior de idade. Ai, ó, a Rosângela também, da família Bioperceptiva também, falou, ó, maravilhosa, maravilha tudo. Parabéns por tudo, linda, chamando. Gente, para a gente terminar, Foi conta muito aqui para a bom. gente nos comentários o que você aprendeu, gostou, uma ideia, uma informação que você vai levar dessas entrevistas de hoje, né? Tanto da Lu como da Suzana. E Suzana, enquanto o pessoal comenta, a gente vai se despedir de Obrigada, você. gente. Gratidão. Foi ótimo. Ó, A gente se vê gratidão. em breve, tá bom? Foi muito bom, tá? Bom. A gente vai se Gente, falando. Ó. Suzana, tchau. 1, 2, 3 e... Tchau! Suzana não falou a idade, mas ela é jovem há menos tempo. Ele ia falar, a gente não deixou.
Sulamita. Oi, querida! Sulamita, que bom, hoje consegui, maravilhoso, Suzana. Simples, direto ao ponto. Muito feliz de ver os colegas evoluindo. Parabéns a Suzana e os instrutores. Que bom te ver Gratidão, aqui, Sulamita. Sulamita. Muito bom. Um abração mesmo. Também da família Pois é, Lu, você Bioperceptiva. entregou a idade quando falou do jornal. Mas o assunto estava tão sério ali, eu falei, eu não vou atrapalhar o assunto naquele momento, vou ficar depois. O Marco ia mexer contigo, né? Fazer o quê? O Insta, vou colocar aqui de novo, Iona. O Insta, Da ó, Suzana? Tá. botar aqui dos dois. É a Aqui, ó. Suzana terapeuta. O azinho na frente, né? Esse é, eu vou botar o da Lu primeiro, aqui, ó. E Suzana Lu. com Z. A Suzana. E o E da Suzana. Lu Batista com A H. Suzana terá. Aí ela botou aí, ó. Ah, ela botou um coraçãozinho aí, ó. A Suzana terapeuta. Ok? A Lu botou a Suzana também. Muito bem, gente. Então, Isso. acompanha lá o conteúdo delas, é muito bom também. Pra vocês Bom. poderem acompanhar. Gente, ó, quem tá chegando agora, a gente tá terminando. A gente tá aqui, né, já tem quase 1h30 fazendo live. Foi muito bom estar com vocês, Lu. Muito bom estar com você, Suzana, todo mundo que assistiu a gente, tá? Quem não assistiu, vai ficar gravado. Quem não conseguiu pegar tudo, vai ficar gravado aqui. É só entrar no Instagram daqui a pouquinho. Tá bom, gente? E essa é uma live aí para vocês poderem, ó, quem não se inscreveu ainda na Jornada da Ressignificação, vai lá na bio, faz a sua inscrição e não perde o conteúdo, que vai começar no dia 30. Mas essa semana a gente ainda tem mais convidados e não percam aí essa semana. E quem chegou agora pode assistir essa live gravada, que vocês vão gostar de ouvir aí, tanto a Lu como a Suzana. Pessoal, o link está na bio da Jornada da Ressignificação. Compartilha com pelo menos uma pessoa. Talvez você consiga compartilhar até com mais de uma. Mas compartilhe com pelo menos uma pessoa o link para que eles também participem da Jornada da Ressignificação e tenham acesso a essas 3 semanas que a gente fez, 3 já é 4, né? Está na 4ª semana de séries de vídeos, de aulas, todas gratuitas, falando da percepção, como é formada, do julgamento, o que é emoção, o que é sentimento. Por que não é a emoção que adoece uma pessoa? É o que você ouve a vida toda, né? A emoção adoece uma pessoa. Não é a emoção que adoece uma pessoa. Mas por que? Que ideia maluca é essa? De onde você tirou isso? Assista a série que a gente fez semana passada. Ela está toda disponível no nosso canal do YouTube e aqui no Instagram também. Se você se inscrever para a jornada, você também vai ter acesso ao grupo e no grupo a gente coloca sempre os links para você, tá bem? E essas aulas vão ficar pouco tempo, então aproveita para você poder assistir, que depois elas vão sair do ar, tá bom? Agora eu vou ter que dar um pouquinho de atenção para a Calopsita, que ela está gritando desde Acho que ela quer, eu acho que ela quer queria vir fazer pro meu live. ombro, Outro dia eu vou fazer uma live com ela aqui no ombro. Aqui. Ela vai ficar modando ali. A Ana falou, lindas entrevistas. Gratidão, Obrigado, Ana. Ó. Gente, ó, gratidão a todo mundo que está aqui. Angelita, Dulce, Lu, Iona, Laiene, né? Acho que eu falei certinho. Ioná também. Renata, todo mundo. Ó, abração para vocês, tá? A gente se vê. Dulce. Beijo, gente. Beijo no coração de todo mundo. Amanhã tem mais entrevista.